Primeiramente, né, é uma indicação, tá? Onde a gente pede para a prefeitura elaborar um estudo técnico para ver a viabilidade de flexibilizar um pouco os horários. Na verdade, não é como alguns comentaram, como alguns pensaram que seria, não é nada imposto, na verdade. Mas vamos ao início. Assim, muitos pais têm me procurado há um bom tempo já, e agora de maneira mais organizada, criaram alguns grupos para solicitar, né, que haja essa flexibilidade, principalmente na hora de entrada dos seus filhos, né, dos alunos. E aqui também deixar mais bem claro que é um foco maior na rede infantil, né, nas creches, berçário 1, berçário 2, né, maternal e maternal 2, maternal 1, maternal 2, né, e inclusive os prés, né? Essa é a rede infantil, a maior demanda, né? Até porque são menores, né? Precisam dessa atenção maior. E alguns pais têm essa dificuldade, principalmente aqueles que trabalham em indústrias, onde eles iniciam o serviço às 7 horas da manhã, e aqueles que trabalham no comércio, e também alguns da indústria, né? Estou exemplificando, mas é de modo geral, pode ser vários setores e áreas, da nossa economia, onde tem dificuldade de buscar, né, o seu filho, às vezes 5h15, às vezes 5h30. Então, a nossa ideia seria flexibilizar esses pontos de entrada e de saída. Em nenhum momento a gente falou que seria, né, como, por mais que consta na indicação ali, esses horários são apenas exemplificativos para a prefeitura ter um ponto de partida. Em nenhum horário eu disse que teria que ser fechado de 7h30 até 18h30, não. Aí, através desse estudo, e é isso que eu quero deixar bem claro, o vereador, eu nem teria competência para fazer um projeto como esse, não é um projeto, é uma indicação de um estudo para a prefeitura ver a viabilidade dependendo de cada escolinha, dependendo de cada realidade escolar e dependendo da viabilidade e principalmente da necessidade, né, poder flexibilizar ou na entrada ou na saída. O horário do meio-dia também que deu polêmica. Como é que eles vão sair, Felipe, ali meio-dia e meio e voltar 1 hora? Não, mas não é isso. Não foi isso que eu disse, né? É porque alguns saem esse horário e não vão voltar para a escolinha. Alguns é só meio turno, né? Então também tem que pensar nessa saída, né? Então, porque às vezes o intervalo de um funcionário não é compatível com essa busca meio-dia, então a gente também tem que pensar nesses detalhes. Mas, o modo geral, na grande maioria dos pais que me procuraram, 15 minutinhos na entrada ou na saída, independente se for manhã ou tarde, resolveria o problema. Obviamente, tem aqueles que sim, Felipe, para mim teria que ser entre 6h30 até 6 horas da noite, que aí sim eu ia conseguir, né, fazer minhas atividades como eu deveria fazer. E baseados em outros municípios que também são assim. Esses horários em outros municípios é normal, né? Mas hoje em Cachoeira do Sul não é a realidade, tem que fazer uma alteração muito grande. Porém, é isso que eu estou sugerindo, né? Esse estudo para entender a nossa realidade, entender o nosso quadro e, principalmente, né, entender a necessidade. Porque daqui a pouco eu vi alguns comentários, né? Eu geralmente eu não acompanho muitos comentários assim na rede social, mas como é uma pauta que esse meu estudo depende também dessa opinião, né, da opinião pública para entender a realidade, né? Eu acompanhei bastante. Então, para entender, né, como eu falei, as escolinhas que entenderem que não tem necessidade, que a comunidade escolar não tem essa demanda, permanece como está, vai permanecer como está, não vai mudar nada, né? A nossa ideia é aqueles que têm essa demanda, aqueles que precisam de pouco flexibilizar um pouquinho, o executivo, né, fazer esse estudo para entender se há essa viabilidade, principalmente técnica, né? E se é possível flexibilizar um pouco ou não esses horários. Na verdade, é bem simples. Eu sabia que poderia dar algum desconforto ou outro, mas não tanto, né? Eu não imaginei que seria tanto, porque na verdade a indicação ela foi um pouco mal interpretada, né? O intuito nosso, eu digo nosso, dos pais que me procuraram, nunca foi esse. Não é tornar, né, um orfanato, como alguns colocaram. Não, na verdade é flexibilizar ali daqui a pouco, 15 minutinhos, resolve a vida de muitos pais. Vereador, vou pedir licença, o Tomás queria fazer uma pergunta, mas vou ir nesse seu viés. Eu, sinceramente, como cidadão, olhando de fora aqui, né, achei simpática essa ideia, porque ela está alinhada com a democracia na gestão das escolas. Se não houver ortodoxia, ou seja, se não há normas rígidas e imutáveis ditadas pela Secretaria Municipal de Educação, as direções das escolas
seja quais forem, as EMEIs, as escolas de ensino fundamental, elas têm que ter, ou deveriam ter, tem que ter, é relativo, mas deveriam ter a sua autonomia de estabelecer coisas como horário de chegada, horário de saída, intervalos. Né? Por quê? Porque isso faz parte da adaptação, como o vereador Felipe Fowler colocou muito bem, à realidade específica daquela escola, daquela comunidade, que é diferente. Não dá para dizer que uma escola é igual a outra, que uma comunidade é igual a outra. As necessidades são diferentes, sim. Então, eu acho que é uma sugestão cidadã, inteligente e que provocou que as escolas pensassem, né, na minha opinião, pensassem, será que nós estamos com os melhores horários para atender a nossa clientela? Porque, afinal de contas, né, vereador, a escola não existe para dar emprego para professor, para dar emprego para supervisor, orientador, para dar emprego para serviços gerais. Ela existe para oferecer um serviço de educação para a população. Esses empregos, eles são decorrentes de um serviço que deve ser ofertado. Às vezes as pessoas confundem um pouco e acham que o Estado ele tem que existir por si mesmo. Não, ele só deve existir enquanto ele oferecer algo que interesse à população. Então, eu acho que foi uma boa ideia e acho que esse debate foi muito saudável, vereador. É bem isso, Toné. É bem simples, na verdade, de entender. E um dos maiores intuitos meus nessa indicação, após essa análise de uma grande amostragem, né, dessa demanda de pais que me procuraram, é exatamente isso. É que a gente vê que fica muito fechado, muito rígido, né? E as escolinhas, as EMEIs, não têm essa autonomia. Nossa ideia é essa, é devolver a autonomia para as EMEIs, porque eles são, as EMEIs, né, a comunidade escolar da escola, são aqueles que têm essa prerrogativa de entender, né, a realidade, né, a realidade do bairro, aquela escolinha que é lá no fundo do bairro, aquela escolinha que é mais afastada, que muitas vezes o poder público não dá a atenção que deveria dar. Então, essa necessidade eles vão entender como seria a melhor forma. Eles conhecem os pais, eles conhecem a realidade dos pais. Então, a minha ideia é exatamente essa, é devolver essa autonomia para as EMEIs, né, e para tentar atender, né, essa demanda. Então, a gente Vereador, sabe que... vereador, bom dia. Bom dia. Bom, a mudança de horário, a flexibilização antes, um pouco depois, vai mexer certamente na escala de trabalho dos servidores que estão nas escolas. E aí, nesse ponto, o senhor acredita que consegue equacionar esse projeto, consegue uma equação, porque 15 ou 30 minutos antes ou 15, 30 minutos depois, né, vai influenciar na carga horária. Boa pergunta, Tony. Essa é muito importante, tá? A carga horária dos professores permanece, né? Não podemos mexer. O professor que é concursado para 20 horas vai continuar 20 horas, o professor que é concursado 40 horas vai continuar 40 horas. Isso precisa deixar isso muito claro, né? Eu ouvi alguns comentários de alguns professores apavorados, vou ter que trabalhar agora 60 horas na semana. Não, permanece como está. E quando na minha indicação eu coloco ali, não vai onerar o poder público, com a ideia de não onerar, exatamente, a gente precisa desse estudo para isso, para saber se é possível dessa forma. Seria uma forma. Mas, obviamente, o melhor cenário, Toné, o melhor cenário é o executivo se organizar, né, e aumentar o quadro, né, de professores para atender, né, esse tempo maior. Então, sim, vai depender do executivo nesse estudo. Né, eu gosto de frisar que é um estudo que eu estou indicando para a prefeitura fazer esse estudo, entender a sua realidade, para aí sim ir lá nessas EMEIs e ver qual é a melhor forma da EMEI atuar para atender essa grande demanda, que não é pequena. Então, dá sim, né, para fazer dessa forma, reajustando. É difícil, porque o quadro é muito enxuto, né, dos professores, e a demanda cada vez é maior. Então, depois há outras possibilidades, sim, da prefeitura se organizar financeiramente e tentar aumentar esse quadro para atender a demanda nas escolas que tiverem essa necessidade, né? Daqui a pouco de 15 minutos a mais ou meia hora a mais. Vereador Felipe fala, só faço uma observação, concordando com o seu raciocínio aí. A demanda aumentada
nas escolas municipais são nas escolas infantis. Por quê? Porque o Isso, só município... nas infantis, exatamente, porque por- as escolas, ensino fundamental e ensino médio, a gente sabe que a demanda vem diminuindo, né? Exatamente por quê? Porque nas escolas de ensino infantil, elas estão absorvendo uma demanda que não absorviam antes e obrigação legal de atender as crianças num determinado tempo, a partir dos 6 meses de idade. Atualmente, a partir de 4 anos é obrigatório levar o filho para a escola, mas a meta é que a partir de 6 meses todos sejam levados para as escolas de educação infantil. Então, o município tem que absorver essa demanda crescente que antes ou não era atendida ou era atendida por redes particulares de escolas infantis, as famosas escolinhas. Mas o ensino fundamental, o ensino médio, como o vereador Felipe falou, só diminui. Porque Exatamente. nós não somos um município em crescimento de população. Então, a tendência é cada vez menos alunos. Por quê? Porque as famílias têm menos filhos. Então, não tem como aumentar o número de estudantes. Exatamente, e essa é uma conta que às vezes o pessoal pode entender, não fecha, como assim, gente? E nem uma cidade, um país, né, que não está crescendo a sua população. Mas como a gente não está crescendo, a população está aumentando na escola infantil? Porque os pais estão trabalhando. Eu digo os pais, pai e mãe estão trabalhando, né? E hoje não tem a rede de apoio que antigamente tinha, que a avó ficava, que a tia ficava. É mais difícil nos dias de hoje conseguir. Então, ou tu consegue uma rede particular, ou tu consegue, né, o Estado, né, para que o seu filho tenha, né, essas atividades durante esse trabalho. Isso é interessante também falar, né, não é um lugar só para largar o filho. Não, na escolinha tem atividades, né? Eu tenho 2 filhos, sei como funciona, né? 2 filhos que estão na rede infantil, né? O desenvolvimento deles é incrível. Né? É demais, assim, o que eles aprendem nessa idade e são idades onde eles mais absorvem, né, informações, mais têm desenvolvimento, é algo muito importante. Então, aumentar essa carga horária não é simplesmente também só para deixar lá enquanto os pais trabalham, também é desenvolvimento para essas crianças. Então, isso aí também é bom deixar bem claro. E, mais uma vez, né, a gente vê sempre tendo notícias que na rede infantil sempre falta vaga, pais ficando em fila de espera, né, porque vem ao encontro disso que você mencionou, né, a demanda na rede infantil é muito grande, vem aumentando, diferente, né, da rede fundamental e ensino médio, como a gente já explicou, né. O Cristiano Lima Limão mandando parabéns para o senhor vereador pela proposta apresentada. O Grande Limão, parceiro nosso aí. vereador Felipe Faller, ainda sobre essas questões, eu tenho aqui na pauta uma ida sua a Brasília. Do que se trata? Exatamente, estou aqui já em Brasília, pronto, já de gravata, para iniciar nossa peregrinação hoje na capital do país. Quer dizer que o senhor está em Brasília? Estou agora em Brasília, cheguei ontem à noite. Ah, bom. Então é por isso aí da Brasília. E qual é o roteiro aí na capital federal? Agradeço a pergunta, Toné. Hoje eu já vim 3 vezes a Brasília, né, em busca de recursos e demandas, mas dessa vez é que eu mais tenho, né, agendas, né, e assuntos diversos para tratar. Sempre, quando a gente vem a Brasília, a pauta principal, né, é a busca de recursos para o nosso município, né, é bater em porta e solicitar que o dinheiro do contribuinte volte para a cidade, porque o que mais tem aqui é vereador de outras cidades vindo pedir, então, esse recurso. Então, a gente também tem que estar aqui para buscar, né, esse recurso de volta para a nossa cidade. Também tem alguns outros recursos de anos anteriores que foram conquistados, que estão travados, que nós precisamos destravar, e o nosso município não pode se dar ao direito ao luxo de perder esses recursos. E depois, né, desses recursos, desses valores importantes para o nosso município, tem algumas pautas importantes, como, por exemplo, questão da nossa balsa, questão de outra balsa, questão da ponte. Uma outra pauta que eu vou tratar com o Tenente Coronel Zuco, deputado, né, federal, pré-candidato a governador, que é as nossas escolas cívico-militares, né, que é uma estratégia minha. Eu não vou esperar ele se tornar governador para ir lá pedir, já vou pedir antes, né, porque que ele é o autor desse projeto no estado do Rio Grande do Sul, quando ele era deputado estadual. Então, e eu só vi frutos positivos quando nós tivemos
período curto, período curto, né, de tempo aqui em Cachoeira do Sul com a escola de Ginaneri. Nós vimos frutos muito positivos, então sim, é uma pauta minha do mandato, e eu vou aproveitar essa oportunidade, dessa minha aproximação com o Tenente Coronel Zuco, na iminência de ser governador do nosso estado, de já ter essa aproximação e essa pauta pronta para quando ele for, nós conseguirmos lograr êxito com essa pauta. Então, também tenho uma pauta importante que é em relação ao agro, né, que é a questão da securitização. Nós precisamos dessa aprovação, então eu conversei com grupos, né, do agro da Cachoeira do Sul e me solicitaram para eu reforçar esse pedido, levar essa pauta, principalmente ao senador Heinz, que é um parlamentar, senador da República ligado a essa pauta, e hoje depende só do Alcolumbre pautar para que seja votado. Eu também estou aqui com 2 projetos em mãos, que um é do deputado Sanderson, que é um irmão que eu tenho na política, que inclusive ontem já no aeroporto eu encontrei ele, estou indo para lá agora, que é um irmão que eu tenho na política, que para mim é o meu maior mentor hoje, porque é com quem eu consigo conversar diretamente. Tem o PL 5.681 de 2025, que estabelece aí algumas mediações antes do produtor ser executado. Esse projeto precisa ser aprovado e vai vir a um encontro do interesse de muitos produtores aqui da nossa cidade, de todo o nosso estado. E tem algumas outras pautas que nós estamos trabalhando ainda, que durante a semana nós vamos estar apresentando para a comunidade. Então, o tempo é curto, né? A ideia é conseguir tentar trabalhar tudo isso nessa semana e voltar, né, com algum recurso para nossa cidade, que nós precisamos bastante. Ok, vereador, muito obrigado, parabéns pela iniciativa, mas principalmente sucesso nessa caminhada aí em Brasília, e ficamos aqui à disposição quando tiver algum resultado concreto para divulgarmos. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. Assim que eu tiver algum retorno aí, eu já estarei passando para vocês e agradecendo sempre a presteza aí de vocês estarem divulgando as nossas ações. Muito obrigado e um bom dia a todos.